Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta da espiritualidade superior foi direta e atravessa os séculos. Conhece-te a ti mesmo. Mas se a orientação é tão clara, por que ainda é tão difícil colocá-la em prática? O que de fato seria o autoconhecimento? E é com essa pergunta profunda, necessária e atual que começamos o programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior, pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de qual verdade Jesus falava? Sobre o mundo ou da verdade sobre nós mesmos? Jesus nos ensinou sobre amor, humildade e transformação. Nos convidou a um enfrentamento profundo, o de olhar para dentro, sem máscaras. Porque não existe evolução espiritual sem autoconhecimento. Hoje vamos refletir sobre esse caminho com o querido psicólogo, palestrante de São Carlos, Raoni Floré. É isso mesmo, Pri, boa. E é bom estar aqui de volta, viu? E essa é uma temática muito profunda, né? Eu estava até pensando agora, inclusive. É muito complexo a gente falar sobre autoconhecimento, porque quem é o autor, o observador do autoconhecimento é nós mesmos, né? Então, conforme mais a gente aprofunda nisso, mais o autoconhecimento vai se expandir também, né? Até o que ele significa. Com certeza. E é uma máxima tão antiga, uma máxima grega que vem ao encontro há tantos séculos aqui da humanidade, de nós mesmos, que a gente entende a profundidade, a importância dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, está lá no Livro dos Espíritos. Nós iniciamos o programa com a pergunta 919, emblemática, tão falada, tão comentada, do Livro dos Espíritos, mas a gente sempre traz, vez ou outra, aqui no Esferas da Vida, porque é algo que a gente precisa relembrar, a gente precisa entender e também sentir a importância do autoconhecimento, a importância de estar conectado com a nossa essência divina. E como que a gente faz isso? Porque foi a pergunta de Kardec, que é 919A, tudo bem, entendemos essa máxima, a importância do autoconhecimento, mas como de fato fazer? Parece tão simples, mas o simples é tão difícil muitas vezes, Raoni. Justamente, acho que colocar na parte prática que vai surgir o grande desafio, né? Mas olha que interessante, né? Porque o 919A ele vai expandir, né? Uma resposta que a gente tem do Agostinho. Mas a 919, olha um detalhe assim tão mínimo, mas tão importante, que diz muito sobre autoconhecimento. Porque Kardec fala assim, nesta vida. Nesta vida. Porque às vezes uma tendência nossa, mesmo às vezes sabendo que a gente é um espírito imortal, é falar, algum dia eu vou começar a me autoconhecer. Vou precisar que algo aconteça no futuro. Vai chegar um determinado momento que daí sim eu vou aprofundar no autoconhecimento. Mas olha só que interessante. Falar nesta vida remete no momento presente. No aqui e no agora. Ou seja, o momento que eu estou passando. Então, isso dá até uma dicotomia interessante, né? Porque se a gente pensa na matéria é uma coisa passageira. Vem e vai, impermanente. O que é essencial mesmo? O que sempre mantém, assim, digamos, imutável? Deus. E a centelha divina em nós mesmos. Então, o autoconhecimento tem que ser direcionado para isso. O que eu
sou realmente isso? O que de mim é essa parte e o que de mim não é? O que de mim é o espírito? O que de mim é a minha personalidade, meu ego? Então esse acho que é um caminho assim, que nem uma floresta, é denso, é uma coisa profunda, tem muitas ilusões que a pessoa que busca esse caminho do autoconhecimento profundo vai encontrar, mas é realmente um trabalho necessário, né? E o Santo Agostinho pede para que a gente faça, quando Kardec faz a pergunta de como, faça uma revisão diária no final do dia, estejamos lá no final da nossa noite ou num momento mais introspectivo, pensando em tudo que a gente fez durante aquele dia, que poderíamos ter feito de melhor e também como poderíamos ter agido melhor e para correr atrás, se necessário, do prejuízo no dia seguinte. Mas o que eu mais gosto é que ele pede para a gente fazer essa análise, e eu até trouxe essa resposta do Santo Agostinho, porque ele também fala da necessidade da gente pedir a Deus e ao nosso anjo guardião que nos esclarecesse também durante o sono o que a gente poderia ter de fato feito melhor. Porque muitas vezes a gente faz uma análise e a gente justifica. Não, eu fiz isso por causa disso. Não. A gente não tem competência suficiente, muitas vezes, não sei se é a palavra certa de eu falar que, olha, a gente não tem competência ou capacidade, mas de entender que aquele bem que a gente não fez ou aquele mal que a gente fez foi um mal, ou foi um comodismo, ou foi um orgulho excessivo, aquele melindre. Porque muitas vezes a gente não define, a gente se defende, se protege e justifica todos os nossos atos. Porque assim, o autoconhecimento, ele exige realmente uma perseverança. Porque se a gente olha assim, num momento só, a gente cai muito nessa malha, e é fácil, né? Não, mas é claro, eu fiz aquilo com aquela pessoa por causa que eu estava defendendo os meus, porque eu estava defendendo meu patrimônio. Não, porque eu sou assim mesmo, é normal, essa é minha personalidade. A gente cria muitas coisas para abafar, né? Ou não olhar. Por isso a questão da perseverança. Porque conforme a gente vai fazendo dia após dia, como o Santo Agostinho recomenda, todas as noites, busque isso como exercício. O que a gente começa a perceber? Tendência, hábito nosso. Se a gente começa a ver um padrão que sempre surge, toda hora. Mas espera, não é só com aquela pessoa que eu ajo assim. Com aquela outra eu também estou agindo assim. Com essa outra situação 5, 10 anos depois, cara, eu estou do mesmo jeito. Aí já começa a ter uma dica de quem que realmente eu sou e onde está ficando uma máscara. Porque assim, tem tanto no Livro dos Espíritos, como também do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do esquecimento do passado. A gente reencarna aqui, esquece do passado, beleza, legal. Até uma dádiva pra gente, né? Pra não ter um peso a mais. Mas uma coisa que fica. Uma necessidade de recomeçar. Uma necessidade de recomeçar. Senão a gente ficaria preso ali, ó, imagina. Culpa, mágoa, medo, rancor, orgulho. Vai que teve uma posição de relevo no mundo, o espírito pode ficar deslumbrado, né? Então, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, trata do esquecimento do passado. Mas Kardec e os Espíritos também falam pra gente que uma coisa fica, que é nossas tendências, nossos hábitos. A gente não perde o que a gente estava habituado a fazer as outras encarnações. Isso fica tudo arquivado. Se a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a acessar esses arquivos. Por isso que quando começa um processo de autoconhecimento, vem uma luta grande também. Vem muita coisa surgindo. Parece que a vida piora. Mas aqui é acender uma luz. É o que o Chico fala, nossa, tem aquela fala do Chico, quando as pessoas falam, nossa, Chico, é difícil ser espírita. Parece que quando a gente começa a trabalhar em prol do espiritismo, ou realmente se adentrar dentro de uma religião, as coisas começam a acontecer, a gente começa a perceber, ele fala, não, você acendeu uma luz no quartinho escuro. Então a gente vai ver ali, né, as ratazanas, os sapos, os problemas, que é a iluminação, né? Começa a iluminar um pouquinho a nossa sombra, não é, Raoni? Ratazana, o sapo, o móvel ali fora do lugar, já estavam lá. Sim, mas a gente começa a perceber só depois. Mas a gente convivia naquele ambiente, então a gente tropeçava naquilo, tomava mordida da ratazana, mordia a ratazana, vamos pensar assim, né? Então a gente vivia naquilo. Então a gente estava acostumado, imaginava, isso é a vida. Daqui que vem o autoconhecimento. Você descobrir que tem algo além, que tem algo a mais. Que dá para aprofundar mais, dá para adquirir mais paz. Então você acende a luz lá, onde que está essa paz?
Na hora que você vê tudo aquela bagunça, você fala, não dá para ficar assim. Tem que começar a arrumar. Tem que começar a arrumar, tem que começar a limpar, tem que começar a organizar, planejar. Daí começa esse processo mesmo de modificação interna, né? Pensamento, modificar os sentimentos. A gente sabe que você é psicólogo, também trabalhador do Centro Espírita Obreiros do Bem da cidade de São Carlos. Quando a gente fala de autoconhecimento, a psicologia é uma ciência da alma, não é? Trabalha muito, obviamente, o autoconhecimento e a questão do ego. Queria um pouquinho, porque a gente sabe que o ego enfermiço, doente, é o egoísmo, que é uma das grandes travas da humanidade, o Espiritismo deixa isso bem claro. Mas queria que você explicasse um pouquinho para a gente a importância do ego. Quando o ego está doente, quando estamos muito egocentrados ou egoístas, conta um pouquinho para a gente entender, Raoni. Olha, nessa temática assim, sobre ego, tem, dentro do que eu pude ver, tem muita variação, né? Cada autor fala de um jeito. Os próprios espíritos às vezes falam que o egoísmo é ruim, às vezes falam que o ego é ruim, mas já sendo sinônimo de egoísmo, né? Então varia bastante. Mas, assim, uma coisa que me esclareceu bastante é a série psicológica da Joana de Ângeles. Porque quando ela trata sobre ego e egoísmo, às vezes ela usa intercalado, sabe, nos dois sentidos. Mas ela dá uma definição muito bacana do ego, que para mim faz bastante sentido, que é assim, naturalmente, é um tomar da consciência nossa de quem sou eu e o que é o mundo, através dos meus sentidos, então eu consigo diferenciar, que no caso dos humanos a gente tem um nome, tem um emprego, tem uma família, então a gente tem uma identidade. Eu moro aqui. É uma estrutura da identidade, o ego, da personalidade, não sei. Isso, está relacionado com isso, exatamente. Mas a Joana dá um passo além e ela fala que esse ego também, naturalmente, está envolvido com desejo, com satisfação, mas ele começou a ser construído nas reencarnações do espírito mais primitivas, no mundo animal. Então não é algo que apareceu por fora e a gente tem que agora combater. É algo necessário para a evolução do espírito. Porém, acontece o seguinte, quando já começa a ir no hominídeo, a razão já começa a despertar, já tem o discernimento do que fazer, e a gente já percebe que o outro é um ser à parte, mas também unido a mim, que é importante eu tratar ele bem, e ele também tratar o bem, ou seja, o desenvolvimento do germe do amor, da fraternidade. Quando eu vou percebendo isso, mas eu opto por viver naquele lado meu, e o meus, sabe, aquela posse, eu quero só prazer, eu quero usar o outro, aí começa a virar essa posição de egoísmo. Aí começa a virar aquilo lá pernicioso, ruim, que degrada. Então, o ego tem a sua função, é importante. O espírito, quando ele evolui, não é que ele vai desaparecer o ego. O ego não é o vilão. Não. É a formação de nossa identidade que vem durante, no caso que a Joana explica, de várias reencarnações. Essa formação da identidade, do que somos. A estrutura do ego é a reencarnação no mundo animal mesmo. Já começa ali uma construção dele. Claro que cada encarnação como espírito no hominídeo, a gente vai ter uma personalidade. A gente vai ter um jeitinho, né? Claro, vai ter tendências ali muito carregadas de outras, né? Mas vai ter o jeitinho ali próprio. O problema é quando a gente dá atenção para isso. Então, por exemplo, eu, Raoni, reencarnado aqui. Então, eu sou psicólogo, eu me chamo Raoni, moro na cidade tal, e essa é a minha vida. Esse é o meu objetivo de vida. O que pode surgir disso? Não, eu preciso de dinheiro então, porque na matéria aqui é muito importante o dinheiro. Eu coloco como máxima, não como meio. Não como, olha, eu sou um espírito encarnado, eu estou em processo evolutivo, estou vivenciando mil e uma experiências, então eu utilizo desse meu trabalho, utilizo dessas minhas relações para crescimento, para desenvolvimento de algo real. Então essa que é a grande chave, né? O grande X da questão. Então o ego pode adoecer e virar uma grande chaga chamada egoísmo. Isso. Que é a gente centralizado acima de tudo e de todos, os superiores. Então a arrogância seria, por exemplo, um adoecimento do ego. O orgulho, a validação, a necessidade de validação, a necessidade de fama, de dinheiro, de buscas só para si, certo? A gente pode fazer a comparação. Vamos desencarnar. O que fica? A gente pode ver o que realmente é meu, melhor dizendo, né? O eu profundo. Ou o que é coisa que não era minha, estava só emprestado. Corpo, função, profissão, nome, status social, classe social, bens e tudo mais. Isso vai desfazer. Não que não seja importante, mas não é o eterno. Então isso vai desfazer.
Raoni, hoje aqui no Esferas da Vida, e vamos para o nosso momento Chico Xavier. Chico, com toda a sua humildade, né, que o caracterizava, dizia que não tinha nada de especial, que era apenas um instrumento. E talvez aí esteja uma das maiores lições sobre o ego. Enquanto o ego quer ser visto, reconhecido, validado, o espírito compreende que servir já é suficiente. Chico nunca negou quem era, mas também nunca precisou afirmar isso ao mundo. Ele apenas viveu. E talvez o verdadeiro autoconhecimento não esteja em dizer quem eu sou, mas em silenciar aquilo que eu ainda não preciso provar. Vamos? Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. E antes de irmos para o nosso primeiro break, primeiro intervalo, separamos algumas reflexões importantes sobre o autoconhecimento. Autores e pensadores como a professora Lucilena Galvão, o professor Leandro Carnal e o psicólogo Rossandro Klingen, nos ajudando aí a ampliar esse olhar. Confira! Recordo quando eu comecei a fazer filosofia, o meu professor, ele me perguntou: à noite antes de dormir, tenta encontrar que momento do seu dia você realmente estava feliz. Eu era garota, participava de happy hour, ia para lá e para cá. Sim. Nessa hora que eu fui descobrir que eu fazia aquilo por uma mera convenção. Eu nunca bebi, não gostava de estar ali, não tinha sentido nenhum. Eu fazia para bater ponto na diversão juvenil que eu tinha que ter, que era própria da minha idade. Quando eu fui procurar o momento que eu estava mais feliz, eu lembrei do momento que eu estava plantando uma roseira no jardim. Aquilo foi absolutamente maravilhoso, um estado de paz de espírito, de conexão com a natureza. Aquele foi um momento de felicidade. Eu cheguei diante do espelho e falei: que diacho de ser humano que não sabe nem quando está feliz e quando não está. Que falta de autoconhecimento total, meu. Essa foi uma experiência muito importante para mim, para começar a fazer a filosofia, para me encontrar no meio daquilo que eu não sou. Dentre um monte de coisas que a gente absorve toda hora, quem sou eu no meio de tudo isso? Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet. Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira. E nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se. Saibam quem vocês são.
O ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não, retire o que você disse, não, estou ofendido. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem, é um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno, veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno, eu preciso tomá-lo. Então, se eu não tomar, o veneno não funciona. Conhecer é para hoje. Ninguém se conhece amanhã. Todo dia, nessas mais de 30 mil escolhas que a gente tem que fazer, eu tenho que escolher. Chegar em casa irritado porque eu fui para uma balada. Pô, peraí, por que eu fiquei mal? Não, peraí. Eu não vou tomar todas não vou dormir não. Eu vou tentar entender o que é que aconteceu. Eu acho que eu criei expectativa de que tal pessoa olhasse pra mim. Eu criei expectativa que minha roupa fosse fechosa lá. Eu criei expectativa de que eu fosse respeitado. E não aconteceu. Então tem a ver, é comigo a questão. Então toda vez que você tá em sofrimento, se você em vez de ficar só na dor, você tentar, peraí, deixa eu olhar pra isso. Em vez de você ficar, sabe assim, por que o carro me atropelou? Óbvio, vou lá me curar, mas... Por que eu fiquei na frente? Por que eu fui pra frente? Por que a pessoa me sacaneou tanto nesse relacionamento, me humilhou, me pisou? A pergunta é, por que eu deixei? Por que apesar de todos os sinais que me deram, meus amigos alertando, sabe, as pessoas vão aceitando coisas ridículas e por que não se conhecem? Então o autoconhecimento, ele é muito capaz de te ressignificar o passado, reconstruir o presente e te salvar no futuro de repetições que estão assim te esgotando há muito tempo. Paz espera. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Complexo Bom Jesus. Eu sou Eliane Baruch Bignotto, sou do Complexo Bom Jesus e estou aqui mais uma vez para refletirmos sobre a vida. Hoje eu vou tentar falar, né, porque é algo assim que tem que ser muito natural, sobre o amor. O amor é maravilhoso desde que seja verdadeiro. O amor é maravilhoso desde que seja companheiro. O amor é maravilhoso desde que se faça presente nas situações difíceis. O amor é maravilhoso se traz para a gente tranquilidade, serenidade e paz. Então é sobre isso que eu quero deixar claro para vocês hoje. Vamos juntos refletir sobre essa palavrinha, tão pequena, mas tão poderosa. E junto do amor, nós temos que ter a fé no próximo, a fé na espiritualidade, a fé que traz para a gente a esperança de que nossa vida vale a pena ser vivida de uma forma serena e sempre, aonde pisarmos, levarmos a fé, o amor, a serenidade e a luz. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre caminho para o autoconhecimento, o ego e o espírito. Mas antes de voltarmos, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre gratidão. Vejam lá, que a dor nunca te ensine o que o amor te mostra todo dia.
o dia todo. A gratidão abre sim os nossos olhos e o nosso coração. @Desenho que Fala, toda semana aqui no Esferas da Vida. Vão lá no perfil Desenho que Fala no Instagram e todos os dias vocês receberão mensagens motivacionais, espíritas, espiritualistas, evangélicas, enfim. É uma mensagem para nutrir o nosso dia diariamente. E a gente volta ao nosso entrevistado, Raoni Floré, que é eu gosto de falar o nome dele desse jeito, né? Raoni, tá certo? É francês, não é seu nome? É francês, isso, Floré. Então a gente traz o Floré aqui para o nosso Esferas da Vida brincando aqui nos bastidores. Mas a gente está com um assunto sério, que é do autoconhecimento. E a pergunta, Raoni, seria: por que é tão difícil ou muitas vezes doloroso o processo do autoconhecimento? Essa questão do autoconhecer-se, como a gente estava comentando, é chegar na nossa essência. O problema é que a gente ainda como espírito, digamos assim, imaturo, mediano, que ainda não entendeu a realidade espiritual na essência mesmo, a gente tem essa tendência de sempre viver muito mais pelo ego, ou seja, de abraçar essas questões da nossa identidade externa, imaginar que elas são as mais importantes. E o autoconhecer-se, muitas das vezes, é desfazer essas questões. Fantasia. Desfazer fantasia, desfazer ilusão, porque toda hora a gente às vezes precisa de aprovação externa para nos validar. Mas será que a gente precisa mesmo? Conversa com um amigo é importante. A gente ter opiniões diversas, extremamente válido. Mas construir, imaginar que a nossa essência é o outro, aí cria um problema, porque daí a gente perde a nossa realidade. Então, desfazer isso é doloroso, porque a gente está muito agarrado. E tem até uma questão assim que a gente chama, né, de mecanismos de defesa. Tem muitos, né, que o ego faz. Por exemplo, tem um que é um dos mais conhecidos, projeção, que é eu projetar algo meu no outro. A ideia da projeção, claro, cada autor pode falar de um jeito, né, eu estou baseando principalmente na Joana. Ela diz que uma relação muito forte da projeção é com fanatismo. Vamos pegar um fanatismo religioso. Quando uma pessoa ela não tem uma crença verdadeiramente forte, uma crença real, acredita naquilo, ela tem uma necessidade de impor para o outro a sua falta de convicção. Então ela não está acreditando, ela não acredita, por exemplo, que existe realmente a reencarnação. Um exemplo. Então ela fica forçando para que os outros sejam reencarnacionistas, para que ela se sinta mais tranquila. Mas aliviada. Tentar aliviar o conflito interno. Pode ser por vários motivos, um medo da morte, passou por alguma experiência familiar muito próxima que está envolvendo isso, outras questões na grande trama espiritual desse ser em outras encarnações, algo da criação dela, aí tem muitas vertentes. Mas é um conflito que ela tenta aliviar, algo que incomoda. Olhar para esse conflito dói, ela não quer olhar. Então o que o ego faz? Uma máscara. O exemplo que a gente deu, projeta. Eu tenho que fazer que os outros acreditem nisso. Mas tudo isso é um processo inconsciente. Autoconhecimento é tornar isso consciente. Tornar isso consciente é olhar para onde a gente está fugindo. E olhar para onde a gente está fugindo vai nascer toda essa emoção, o conflito vem à tona. Aí sim o espírito vai entender o que ele tem que fazer para vencer a si mesmo. Olha, e quando a gente fala do outro, que você falou do outro, eu trouxe até um texto do espírito Albino Teixeira aqui para o Nossos Feras, chamado Autoconhecimento, que ele fala assim, Raoni: se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Como saber quem és, desconhecendo como reages diante do outro, dos outros? Como será possível alguém entregar-se a demoradas introspecções, se não muito longe a fome, a dor, lágrimas, sofrimento? Disse o Senhor: que brilhe a tua luz. Ele mesmo, a luz do mundo, não permaneceu nos páramos celestiais no êxtase dos bem-aventurados. Vindo até nós, proclamou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se desejas conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas emoções. Boa, perfeito. É um texto bem profundo mesmo. Muito profundo, porque a gente também precisa do outro para que a gente se autoconheça. Isso, é um espelho.
É um espelho. Como a gente trata o outro acaba sendo uma resposta de como a gente trata nós mesmos. Nessa própria questão do Santo Agostinho, 919A, ele fala isso, né? Avalie no seu dia o que você fez de mal para Deus, para o outro e para si. Isso mesmo. Então, assim, é um ponto muito importante essa relação com o outro. E quando a gente coloca nessa posição, vamos pegar, eu fiz isso no meu dia. Se eu visse o outro fazendo, eu aprovaria também? Ou agora está surgindo algo aos meus olhos que eu falaria, não estou gostando muito disso. Já é uma dica ali que tem alguma questãozinha, um ponto importante. Censuro no outro, mas em mim eu aprovo. Censuro. Então, por que eu não estou censurando em mim? Por que eu estou fazendo isso e eu estou me satisfazendo e gostando disso, mas o outro não pode? Porque assim, Cristo é a encarnação da lei divina, né? Como Kardec até define a Gênesis, o médium de Deus. Então olha que bonito. Ou seja, a expressão máxima. E a vida dele foi completa doação para os outros. Mas por vários momentos nessa doação, ele tratava com amor, com generosidade, com abraço, com aconchego, e outros de maneira firme, positiva, buscando ali tirar certas barreiras e amarras. Então assim, ele é um ser íntegro. Ele é um ser que ele não tem que ficar se justificando, ele não tem que esperar a aprovação do outro. Ele age já porque ele está completamente ligado já com Deus. Então tudo quanto ele faz já é da lei divina. A nossa ideia de autoconhecimento para o nosso nível é justamente isso. O que eu faço que eu já consigo pelo menos entender que poderia, já está alinhado com a lei divina e aquilo que não está. Então, em relação ao egoísmo. O egoísmo é querer para si, para mim. Tudo satisfação minha. Lei divina é do todo, de todo mundo. Se esse momento me exige um sacrifício pessoal, eu vou enfrentar isso. Porque da hora que eu começo a enfrento um incômodo em mim, de repente eu começo a diminuir esse incômodo, questão interna, um medo, por exemplo. Começo a diminuir esse medo, enfrentar isso daí e ir mesmo para frente, porque eu quero ver a sociedade, uma família, um grupo de pessoas mais feliz, mais harmonizado, mais em paz. E automaticamente começa a melhorar. Então eu abro portas para a minha essência principal, que é a divina. Isso, exato. Isso que é bonito da caridade. A caridade, quando a gente tenta buscar e praticar ela, não é que vai ser sempre um mar de rosas interno, a gente vai sempre saber tudo o que está fazendo. Porque realmente vira um campo de batalha interno. Mas se a gente tem em linha, eu quero fazer o bem, até esses momentos de mais entrega, de sacrifício, de falar, olha, vamos lá, acaba sendo um crescimento interno. No futuro, da hora que brotar realmente essa sementeira do amor, essa fonte do amor, aí vai fluir muito mais, né? Aí flui muito mais tranquilamente. Esferas da vida para a gente hoje aqui com ele, Raoni Florett. Será que o autoconhecimento ele potencializa a nossa saúde mental? É por isso que reservamos mais uma vez este vídeo de uma conferência realizada em 2018, em que o palestrante, escritor e professor Haroldo Dutra Dias nos convida a uma reflexão profunda sobre a importância de olharmos para nós mesmos e cuidarmos da nossa saúde mental cada vez melhor. Cuidar da nossa integridade psíquica é um alerta necessário, é um convite sincero, por isso que eu peço para todos vocês de coração que está aí, acompanhe com atenção essa mensagem tão atual, aumente o volume, vamos cuidar da nossa saúde mental, psíquica e espiritual. Seguindo a linha do Divaldo, há um tempo eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, né? Em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano, que está no item Minha Missão. No finalzinho do Obras Póstumas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. Então é como se eles fizessem um esboço, um quadro
daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E dentre esses sinais, os Espíritos começam a dizer o seguinte, revelam, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, e que no momento de transição a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, palavras dos Espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então eu tenho pensado e tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira. E hoje eu sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos: cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigiem a sua rotina, porque a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz durante o tempo revela as suas opções. Então cuida da sua agenda, tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você, entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento, e que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar.
Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto. Como nos diz o Dr. Bezerra, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo, cuidar da integridade psíquica. A partir daí, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Paz espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. A pauta de hoje é importantíssima, fundamental para o nosso crescimento espiritual, que é a questão do autoconhecimento. Estamos aqui com o Raoni Florê, que é psicólogo da cidade de São Carlos, também atuante no Centro Espírita Obreiros do Bem. E a gente vem para um último bloco, Raoni, pensando na questão do porquê que é tão importante o autoconhecimento. A gente falou um pouco como, da gente começar, né, olhar para dentro, olhar para fora, nossas relações, nossas ações, nossas reações, como a gente opera no mundo, com qual sentimento, como que a gente realmente é e não como a gente se mostra muitas vezes. Mas isso tudo para quê? Para que a gente se transforme, para que a gente cresça. A transformação, o objetivo principal do autoconhecimento
Como que você enxerga isso? A gente pode sempre entender, na essência, a aquisição de mais paz, a aquisição de mais felicidade. Que podemos falar que é o próprio objetivo divino para nós. É ser mais íntegro conosco mesmo, mais ligado com o Pai e co-criadores da criação, né? Então, conforme mais a gente se aproxima realmente dessa essência divina, mais felicidade interna a gente vai adquirindo. Então, acaba sendo até um termômetro, né? Um parâmetro se a gente está seguindo para um autoconhecimento verdadeiro, apesar que vem um tumulto de muitas coisas, pelo menos vai funcionando assim como um direcional, né? Olha, realmente eu estou vendo o pensamento a serenar, o sentimento a acalmar. Então é para essa melhor vivência, eu comigo mesmo e nós com todo mundo, né? Porque a gente pode buscar, a gente pode se identificar como uma pessoa egoísta e muitas vezes não se importar. Não, sou egoísta mesmo, vivo assim, eu acredito que essa é a melhor forma de se viver, ponto. Por exemplo. Sim, sim. Houve o autoconhecimento, o reconhecimento de uma identidade, de um modelo de vida, mas muitas vezes a pessoa não percebe a necessidade dessa transformação. É só a gente pensar nas nossas relações. Não é muito mais gostoso conversar com outras pessoas que também estão com esses valores espirituais, também estão nessas buscas, também estão buscando se aprimorar? A pessoa fica muito mais leve, né? A conversa fica mais prazerosa, os objetivos de vida ficam mais claros. Então, e a grande maioria que busca o autoconhecimento busca um sentido e um maior propósito de vida, concorda? Sim, com toda certeza. E eu tenho um exemplo bem prático, Pri, na verdade, que eu lembrei, que o Divaldo conta, que era muito natural muitas e muitas pessoas virem até ele para pedir auxílio, ajuda, né? E ele conta um caso de uma mulher que era mãe, com uma filha, e ela tinha uma filha de 3 anos. Mas só que, quando essa mulher chega até ele, ela chega muito ansiosa, muito irritada, muito brava, e comentando ali que a vivência com a filha, principalmente de 3 anos de idade, não tem, assim, como manter, né? Não manter saudável. Porque ela conta um caso que, toda vez que estava na casa deles, né? Ela via a filha dele acariciando o pai, via ali num carinho que aparentemente seria natural, e surgia um ciúmes tão grande, e ela via um olhar meio ferino, até na própria criança, e pelo menos na visão dela, o pai gostando daquele momento. E ela começou a criar tramas dentro dela mesma. Imagina, essa mulher, essa criança, ela chamava de mulher, uma perseguidora. Ela é uma rival. E quando o pai tinha saído para viajar, dando banho nessa criança, ela começa o movimento de tentar afogá-la. Um caso assim bem delicado e crítico. E ela contando assim bem angustiada para Divaldo. Divaldo conta que nesse momento ele não sabia o que responder. Ele ouviu um caso como esse e não sei o que falar. Mas justamente nessa hora aparece a Joana, fala para ele, olha, fala para essa mãe todas as noites antes de dormir, chegar para a criança, acariciar ela e falar com o máximo de carinho o quanto ela ama a sua filha. Diga para ela o quanto que ela sente bem na presença da filha. Falou isso. Divaldo transmitiu, beleza, ficou a história por aí. Daí ele conta que 7 anos depois, então a criança já estava com 10 anos, essa mãe voltou super feliz, a criança próxima dela, uma ligação muito afetuosa, muito carinhosa, muito gostosa. E ele diz, né, eu fiquei muito surpreso vendo aquilo, né? E a mãe contou para mim, olha, Divaldo, eu fiz aquilo que você me recomendou. E depois de 3 anos eu fazendo diariamente, mesmo que no começo eu não sentia a emoção, sabe? Não sentia aquilo profundo, mas fazia mesmo, com a intenção ali, olha, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero aflorar o sentimento, mas eu fazia isso. Depois de 3 anos, minha filha acordou, virou para mim e falou assim, mamãe, eu sonhei com você falando que você me amava. É verdade? E nessa hora, despertou um sentimento mais puro nela, e ela fala, nunca mais senti aquelas questões íntimas minhas, do combate, do conflito com ela, que era uma questão kármica, que já vinha de outras encarnações. Então essa questão da vontade, que Emmanuel fala que é a faculdade soberana da alma, da gente realmente ter vontade de ser melhor, ter vontade de fazer o bem, ter vontade de amar, mesmo não amando neste caso, porque eu acredito que muitas mães passam por dificuldades, sim, e muitas vezes tem até dificuldade de explanar isso, como que eu não amo minha própria filha, como que eu não amo meu próprio filho.
Então são questões que a gente está ali internamente em grandes lutas internas para que a gente consiga desenvolver virtudes que muitas vezes a gente não tem, ou sentimentos que muitas vezes a gente ainda não tem, mas que com Jesus a gente consegue. Sempre. Então, o autoconhecimento, explorar a si mesmo, é conhecer onde estão as fragilidades. Essa prática do amor, da caridade, é o remédio, é o que vai diluir tudo aquilo. Então, não vou combater o meu egoísmo de punhos fechados, não, eu não posso sentir isso, daí reprime, né? Se a gente reprime alguma coisa, fica fechadinho lá. Mas se a gente coloca assim, olha, eu quero realmente tirar isso, então eu vou buscar fazer o bem. Então, o mestre, naturalmente, esse grande modelo nosso de autolibertação, olhando para ele, a gente não está seguindo a personalidade de um ser humano, a gente está seguindo um arquétipo da bondade, um modelo ali que a gente pode trazer para nossas vidas nos mais diversos momentos, acontecimentos. Então, conforme a gente vai realmente trazendo isso para o nosso cerne, implementando a nossa vida desse evangelho puro mesmo que em uma ação possa parecer vazia de sentimento, mesmo que pode parecer disfarçado, ou venha um certo atrito, a gente tem esse objetivo, quero me transformar para me tornar um com o amor. Então isso daí supera tudo, a vontade. Não, tudo bem, eu senti isso, mas não importa, eu quero isso. Daí ele vai, e vai, e vai, até realmente começar a florar naturalmente, né? É saber o que é e buscar o que gostaria de ser. Isso, perfeito. Ninguém nasce perfeito. Por muitas vidas ainda não nasceremos, não é verdade? De fato. E chegamos na nossa querida editora, o Clarim. É isso mesmo, a indicação do livro de hoje é O Caibar Schutel, o bandeirante do espiritismo. E quem vem com tudo contar um pouquinho dessa história pra gente é a nossa querida repórter Amanda Évia. Confira. O pai dos pobres de Matão. Assim era conhecido Caibar Schutel. Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1868, Rio de Janeiro, que na época era a sede da Corte Imperial do Brasil. Se instalou em Matão em 1896, onde veio a falecer em 30 de janeiro de 1938. Nesses 69 anos de vida terrena, Caibar foi o grande divulgador do espiritismo no interior de São Paulo, e seu trabalho teve como base o amor e a caridade. Vocês devem me perguntar, mas Amanda, explica pra gente como Caibar veio parar aqui em Matão. Então senta que lá vem história, mas não vou contar toda a história aqui não. Recomendo que vocês leiam o livro O Bandeirante do Espiritismo. É muito mais emocionante e você vai encontrar até mesmo situações engraçadas. Bom, na época que Caibar morava no Rio de Janeiro, as condições de higiene por lá eram precárias e a cidade era palco de várias epidemias. Caibar possuía um ritmo de vida muito acelerado para um jovem em fase de crescimento, e isso culminou por deixá-lo anêmico e debilitado nas funções pulmonares. Então seu médico lhe propôs duas alternativas: sair do Rio de Janeiro ou encomendar o seu túmulo. No mapa ferroviário, Caibar fixa seu olhar na região de Araraquara, que era o final da linha do trem naquela época, mas foi em Matão que ele se instalou. Ah, agora sim está explicado. Não há como não se apaixonar por essa cidade, né? Calor o ano todo, natureza, passarinho, céu azul, e por isso ele veio parar aqui. Calma aí, pessoal. Em seu trajeto desde o Rio de Janeiro, Caibar passou por cidades próximas, como a própria cidade de Araraquara, Itápolis, Piracicaba e, por fim, Matão. Caibar relata que Matão, naquela época, era um pequeno vilarejo com cobras, onças, macacos, mata virgem e árvores seculares. Montou sua farmácia, Farmácia Schutel, na Rua do Comércio, bairro da Pedreira, em frente ao Juca Barbeiro. Também observou que não havia uma capela para ofícios religiosos na cidade. Foi quando juntou seus amigos e outros habitantes para construir a Capela do Bom Jesus de Matão. Na época, o padre Antônio Cesarino de Araraquara oficiava as missas. Por volta de 1898, Caibar foi escolhido como primeiro intendente do município, cargo equivalente ao de prefeito nos dias atuais. Ele também era amigo dos que não tinham amigos. Atendia de forma gratuita aqueles que não tinham dinheiro para pagar. Ofertava refeições para pelo menos 20 pessoas em sua própria casa, e seu único critério era a pontualidade dos horários. Bastava que todos estivessem satisfeitos.
Atravessava as matas cerradas para visitar os colonos e cuidar de suas doenças, desde que seus patrões autorizassem. E também tinha grande amor pelos animais e pela natureza. Era um homem que estimulava a fé, mas não à custa de dogmas. Foram vários os fatores que levaram Cairbar, em 1904, aos estudos dos livros de Allan Kardec e Bezerra de Menezes. E quanto mais conhecimento adquiria sobre os assuntos da vida após a morte, mais ele queria questionar, debater e anunciar a nova era, o Espiritismo. Foi então que, em 1905, fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, atual Centro Espírita O Clarim, e também o jornal Clarim. Atendia os doentes no quintal da sua casa, que foi o início do que posteriormente viria a ser o Hospital da Caridade de Matão, em 1912, expandindo o atendimento às necessidades da região. Tendo fundado o jornal Clarim, e com a expansão da divulgação da doutrina, Cairbar começou a receber muitos artigos do exterior e decidiu que havia necessidade de direcionar esses materiais científicos, e funda no ano de 1925 a Revista Internacional do Espiritismo. Esses dois periódicos circulam até hoje no ambiente nacional e internacional. E vale lembrar que nesse ano de 2025 comemoramos o centenário da Revista Internacional do Espiritismo. Recomendo que vocês assistam ao vídeo Memorial Cairbar Schutel e leiam o livro O Bandeirante do Espiritismo. Na primeira vez que eu li, confesso que tive crise de riso na parte que ele foi confundido com o ex-presidente Washington Luiz. E sempre que retomo a leitura, faço questão de ir nesse fato. Mas, acima de tudo, me emociono com o espírito deste homem, o corajoso, disciplinado, humilde, alegre e inspirador, até os dias de hoje. Olha lá, vivo e viverei, porque sou imortal. Grande frase também de Cairbar Schutel, e vale lembrar hoje e sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Cairbar. Assine, receba aí na sua casa, ou seja, um assinante digital. Mande também no WhatsApp 16 992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. E o nosso Esferas da Vida fica por aqui. Gostaríamos muito de agradecê-lo, de vir até o nosso estúdio hoje, Raoni. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelo bate-papo, pela acolhida. Muito obrigada. Não, obrigado pela recepção de vocês, viu? É realmente uma felicidade. Vim aqui, nessa comunhão sincera, nessa amizade, e conversar sobre temas como esse, se deixar, passa o dia inteiro, né? A gente que agradece a ele e a todos vocês, nossos telespectadores, que estão conosco toda semana aqui no Esferas da Vida. Um beijo grande. E até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Funerária Bom Jesus. Funeral Pet Bom Jesus. Crematório Morada do Sol. Humano e Pet. Usina Solar Morada do Sol. Grupo Vida. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.